indo dormir com o Espírito Santo, revestidos de poder, firmados na promessa e guiados pela presença de Deus. Eu sou o pastor Elienay e o desejo do meu coração é que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, que você possa receber nesta noite poder, unção e revestimento para avançar e prevalecer. Esse nosso devocional dessa série Indo Dormir com o Espírito Santo, nas aulas anteriores, falamos sobre 6 dos símbolos do Espírito Santo. E agora nós falaremos sobre 3 formas como o Espírito Santo age. E eu quero incentivar você a permanecer até o final. Muitas vezes você entra num canal como você entrou agora e você não dá nem tempo de ouvir a palavra de Deus. Você está tão acelerado que você assiste 3, 4, 5 minutos e sai, não ouve a palavra e vai procurar outras coisas. Eu digo para você, permaneça até o final, seja renovado, seja fortalecido, dê tempo para que o Espírito Santo tire do teu coração toda a ansiedade, todo o estresse, para que você possa dormir bem, levantar renovado. Às vezes não é que o Espírito Santo não quer falar conosco, ele sempre quer falar, mas é que nós não damos tempo. Então, incentivo você a permanecer até o final juntamente com a gente. Nesta noite nós vamos meditar em 3 figuras maravilhosas que revelam a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira, as vestes, o penhor e a nuvem. São 3 formas maravilhosas e isso vai nos edificar de uma maneira maravilhosa. Cada uma dessas figuras que o Espírito Santo usa para nos abençoar mostra o quanto o Espírito Santo está interessado em nós. Que esta palavra possa fortalecer o teu coração e também te conceder uma noite de paz na presença do Senhor Jesus. Primeiro, o Espírito Santo como vestes, revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de os discípulos terem sido enviados para anunciar o Evangelho, Jesus lhe deu uma ordem: esperem. Eles já conheciam as Escrituras, já haviam caminhado com Jesus por mais de 3 anos, tinham visto os milagres, Cristo ressuscitar, paralítico andar, o cego ver, a multiplicação, mas mesmo assim ainda lhes faltava algo, o revestimento de poder. Eles tinham até mesmo visto a ressurreição de Cristo, mas sem o revestimento de poder não estavam prontos, sem o revestimento do Espírito Santo. A palavra revestido transmite a ideia de algo que vem de fora. Até agora nós aprendemos que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, trabalha no nosso interior. Mas quando falamos das vestes que o Espírito Santo traz, que é o revestimento, estamos falando daquilo que é exterior, aquilo que vem por fora para nos proteger. Olha que maravilhoso que é essa palavra. Isso ensina que Deus nunca espera que nós cumpramos os nossos afazeres, as nossas missões, apenas com as nossas próprias forças. Isso significa que Deus envia o Espírito Santo para que nos dê força, para que nos cubra, para que nós possamos, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, prevalecer, avançar. Então, que nessa noite nós já comece a buscar esse revestimento de poder. Mesmo quando nós estamos em lutas, em batalhas, em dias em que parece que somos incapazes
de suprir a necessidade da nossa casa, de tomar uma decisão, de saber o que fazer. Parece que estamos ali limitados, não sabemos como avançar, como cuidar da família, como cuidar do negócio. Meu amado irmão, saiba que Deus não nos abandona nessa hora. Muito pelo contrário, já enviou o Espírito Santo para nos dar revestimento de poder. Ele nos reveste. O Espírito Santo, quando fala que ele nos reveste, significa que ele nos dá força quando estamos fracos. Ele nos dá ânimo quando estamos cansados. Aleluia! E quando você pensa que está abatido, é ali que o Espírito Santo entra em ação e te sustenta. Quem sabe hoje você está encerrando o teu dia cansado, esgotado, abatido. Saiba, o Espírito Santo do Senhor está nesse momento falando contigo, dizendo: eu quero te revestir de poder. Eu quero te revestir de virtude, de vigor. Quero trazer sobre você uma armadura. Louvado seja Deus. Antes de Deus mudar uma circunstância, é bem provável que Ele te capacite para prevalecer nessa circunstância. Muitas vezes a gente vai orar dizendo: Senhor, muda a minha situação. Senhor, muda, Pai, essa circunstância. Pai, eu não aguento mais essa batalha, essa luta. E nós esperamos que o Senhor mude a circunstância, mas normalmente é o contrário, não é isso que acontece. As circunstâncias, as batalhas não mudam, mas o que vai acontecer é revestimento de poder. Deus te traz autoridade, coloca uma armadura nova sobre você, essa veste de poder para que você vença os teus gigantes. Quando nós olhamos para Davi, o rei Davi diz assim: você vem contra mim, gigante. Vem com um arco, vem com flecha, você vem com espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que o Espírito Santo faz. Quando ele nos reveste de poder, não importa o tamanho da luta, nós atravessamos, nós prevalecemos. Que você possa, nesta noite, dormir sabendo que o Espírito Santo continua revestindo de poder aqueles que confiam no Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos também o Espírito Santo como penhor, como garantia da nossa herança, como garantia da nossa vitória. Efésios capítulo 1, do 13 ao 14 diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Palavra extraordinária. A palavra penhor significa garantia, sinal de compromisso, né? Quando você às vezes está sem recurso, você vai numa casa de penhores e ali empenhora algo que você tem de valor como garantia por algo que você precisa. Você pode penhorar a tua casa, o teu carro, num banco, enfim. Mas aqui a nossa garantia de vitória, a garantia que nós somos de Deus, a garantia que o inimigo não pode tocar a nossa vida, esse penhor da salvação é o próprio Espírito Santo. Louvado seja Deus. Paulo declara que Deus colocou o Espírito Santo em nós como essa garantia. Além do revestimento, temos dentro de nós o selo, a marca, o penhor da salvação, propriedade exclusiva de Deus. As pessoas, meu querido, elas quebram as promessas muito facilmente, as pessoas mudam de ideia, mudam de plano segundo o seu humor, segundo os seus recursos, segundo as suas vontades. Mas o Deus que nós servimos, não. O Deus que nós servimos, nele não há sombra de variação, ele não muda. Aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Louvado seja Deus. Todas as promessas de Deus, todas as profecias se cumprem uma a uma com exatidão. Os nossos planos falham,
Quem de nós já não prometeu algo e depois não pôde cumprir? Às vezes prometemos para a esposa, às vezes prometemos para um filho e falhamos. Prometemos para um sócio, para um amigo e depois nos perguntamos como eu fui capaz de prometer algo e agora não pude cumprir. Mas o Deus que nós servimos, meu irmão, todas as palavras do Senhor se cumprem e esta palavra é maravilhosa. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. E se Ele prometeu que Ele garante a nossa vida eterna, então esteja tranquilo. O Espírito Santo é uma lembrança constante e permanente na nossa vida, que nós somos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Que aconteça o que acontecer nessa vida, temos a vida eterna. O Espírito Santo na nossa vida é a garantia que o inimigo não pode nos tocar. E se algo está acontecendo é porque estamos em batalha, estamos em luta. Mas o Espírito Santo em nós, o penhor da salvação, é a garantia que seremos vencedores. E eu quero dizer para você, quem sabe você esteja pensando que não está acontecendo, está esperando a resposta de uma oração e parece que isso se arrasta e o inimigo tenta roubar de você a tua fé. Hoje o Espírito Santo fala para você, permaneça firme, porque o Espírito de Deus não falha, ele cumpre as suas promessas. Não permita que a demora aos nossos olhos roube a tua esperança em Deus. Louvado seja Deus, aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até aquele dia. A palavra diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Glória a Deus. A terceira forma como Deus se manifesta através da pessoa do Espírito Santo é a nuvem. Olha o que diz a palavra, Êxodo capítulo 13, versículo 21 ao 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que tremendo, meu irmão. Quando o Espírito Santo está sobre nós, ele permite que nós caminhemos de dia e de noite, de dia e de noite. E alguém pode dizer, mas como que a pessoa vai fazer isso? Esse povo no deserto, irmãos, houve situações, houve semanas, meses, a Bíblia não relata como, mas que caminharam de dia e de noite. Você pode imaginar aquela multidão com crianças, mulheres grávidas, pessoas de idade, adolescentes caminhando de dia e de noite? A palavra diz que nem as sandálias dos seus pés se desgastaram. A palavra diz que entre todos aqueles arraiais do Senhor não houve um único enfermo. Sabe por quê? Porque eles estavam guardados pelo Espírito Santo. A nuvem os cobria durante o dia e à noite a coluna de fogo. A nuvem, meu irmão, não era só um sinal bonito, aquela coluna de fogo. Não, ela guiava o povo, dirigia. Quando a nuvem se levantava, o povo se levantava. Quando a nuvem partia, o povo partia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Meu amado irmão, isso significa que nós não devemos fazer as coisas apressadamente. Muitas vezes nós queremos tomar a decisão, começar a sair, vou fazer o meu caminho, vou batalhar, vou atrás, e aí você termina cansado, estressado, esgotado e as coisas não acontecem. E você se pergunta por quê? Porque você diz clamar o nome do Senhor, você diz eu creio no Senhor, mas não espera a direção do Espírito Santo. Meu amado, o Espírito Santo, como nuvem, nos guiará à terra prometida, nos guiará ao centro da vontade do Senhor, aonde as coisas ficam plena, aonde a bênção de Deus nos alcança. Quando nós
enfrentamos algum problema, e essa é a hora difícil, quando enfrentamos um problema, nós queremos correr adiante do Senhor, queremos correr na frente, queremos resolver o problema. E, meu amado, que complicado que é isso. É melhor ir mais devagar, mas com a direção do Espírito Santo, com a nuvem nos guiando, com a coluna de fogo nos guiando, do que sair correndo sem direção, sem a presença do Espírito Santo. Repito para você, é melhor andar mais devagar, mas com a presença do Espírito Santo, do que correr sozinho. Meu amado irmão, olha que maravilhoso, o povo de Deus era guiado pelo Espírito Santo, e da mesma maneira o Espírito Santo quer nos guiar. E me chamou a atenção que era de dia e de noite eles podiam caminhar. Meu amado, quando a nuvem vem sobre a tua vida, você vai produzir e não se cansará. Caminhará de dia, caminhará de noite, vai produzir e não vai se cansar. Por quê? Porque você mesmo vai deitar para dormir, mas o Espírito Santo continua trabalhando por ti. O Espírito Santo continua movendo por você. Louvado seja Deus. Louvado seja o Santo de Israel. Quem sabe hoje você esteja diante de uma decisão difícil, uma decisão importante, não saiba qual caminho seguir. Saiba e tranquilize o teu coração. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus, diz a palavra. E se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, então você prevalece. Não há nada que te derrube. Hoje, meus irmãos, nós aprendemos que nós recebemos revestimento do Espírito Santo por fora e que dentro de nós ele é o penhor da salvação. E também que o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos conduz em passos firmes para a vitória em Cristo Jesus. Quem sabe hoje você está precisando de força, precise renovar as suas esperanças ou ainda precisa tomar uma direção. O Espírito Santo é suficiente para fazer tudo isso na tua vida. Aleluia! Ele permanece ao nosso lado até o final. Ele permanece conosco até o dia da vinda do Senhor Jesus. Quero orar contigo nesta hora. Que você possa colocar diante de Deus aquilo que você precisa, que o Senhor traga resposta ao teu coração. Coloca também nos comentários o teu pedido de oração e no decorrer dos dias estaremos orando. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor, porque nos revestiste, Paizinho, de poder. Quando nós somos fracos, Senhor, é a tua proteção que está sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és maravilhoso e o teu Espírito Santo, Paizinho, que habita em nós, é o penhor da salvação. Aleluia! Nos garante, Senhor, a vida eterna, nos garante, Senhor, que somos comprados e lavados pelo teu sangue. Nesta noite, Senhor Jesus, nós queremos pedir, Senhor, que a tua presença nos guie, que a tua nuvem de glória, Senhor, nos guie, Paizinho, nessa jornada que desenvolvemos na nossa vida. Nessa jornada, Senhor, rumo ao céu. Mas enquanto não chegamos na glória, Senhor, aqui na terra nós também precisamos da tua direção. Precisamos que o Senhor nos guie. Por isso eu clamo, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, deste nosso amigo que está ouvindo, Senhor, que está ligado conosco aqui no canal. Deus, estende a tua mão, Senhor. Abençoa, Paizinho. Traz, Senhor, a certeza da salvação, o penhor, Paizinho, no seu coração. Reveste de poder, reveste de autoridade e guia-nos, Senhor, respondendo à oração do teu filho. Deus maravilhoso, guiando-nos, Senhor, ao centro da tua vontade. Pai maravilhoso, que a nossa esperança, Senhor, esteja totalmente em ti. Guarda, Senhor, a nossa casa, guarda a nossa família e que esta noite seja uma noite, Senhor, de renovo, uma noite de descanso, Senhor, e que possamos levantar fortalecidos em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Meu amado irmão, você que ficou conosco até agora,
Que Deus te abençoe e que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e durma com o Espírito Santo.